33ª Sessão Ordinária do Período Legislativo de 2024, da 16ª Legislatura do dia 22 de julho de 2024. Clássico representante da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. 20 minutos. Então, podem se aproximar. Boa noite. Meus cumprimentos, ilustres representantes do nosso Poder Legislativo, cidadãos e cidadãs felizenses e também membros da nossa Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Feliz. Participamos deste momento de tribuna livre, alusiva aos 200 anos de presença luterana no Brasil, com grande orgulho e satisfação. A Reforma Protestante do século XVI deu origem à Igreja Evangélica da Alemanha, da qual nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, é herdeira. Em 31 de outubro de 1517, o reformador Martinho Lutero declarou claramente sua posição contrária à venda de indulgências para a compra de perdão e salvação promovida pela Igreja. Isso aconteceu com a fixação de 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Esta data firmou-se então como o início do movimento da Reforma. Para o reformador Martinho Lutero, a salvação e o perdão de Deus só poderiam ser alcançados pela fé, conforme está escrito na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Mas este pensamento não foi aceito na época, sendo que retirava um grande poder e autoridade das mãos da igreja daquela época. Lutero, então, foi excomungado da igreja e assim iniciou-se o movimento da Reforma Protestante do século XVI. Na cidade de Feliz, a paróquia evangélica faz parte desse legado que mudou o mundo. É uma honra poder discursar sobre os 200 anos de presença luterana no Brasil neste momento. Tudo se iniciou, tudo começou no ano de 1824, quando os primeiros imigrantes alemães aportaram no Brasil, primeiramente no Rio de Janeiro e depois no Rio Grande do Sul. Os protestantes chegaram ao Sudeste e estavam acompanhados pelo pastor Friedrich Oswald Sauerbrunn. Eles fundaram, no dia 3 de maio de 1824, a comunidade evangélica de Nova Friburgo, sendo esta a mais antiga comunidade luterana no Brasil. No mesmo ano, em 1824, porém 2 meses mais tarde, no dia 25 de julho, o primeiro navio com imigrantes alemães aportou no Rio Grande do Sul. A maioria desses imigrantes, vindos no primeiro navio, eram do norte da Alemanha e protestantes. Fundaram, neste dia 25 de julho de 1824, a comunidade evangélica de São Leopoldo, que passou a ser atendida pelo pastor Johann Georg Ehlers. Tanto a comunidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, quanto a comunidade de São Leopoldo tiveram seus pastores contratados pelo Império Brasileiro, Império do Brasil. Mas isso não aconteceu com as outras comunidades que surgiram depois. Naquela época, muitas comunidades ficaram até 40 anos sem a presença de pastores, pois estes vinham da Alemanha e em número insuficientes. Essas comunidades só sobreviveram graças ao trabalho de lideranças das próprias comunidades, executados por membros que assumiram cultos, catequese, realizaram batismos, casamentos e também sepultamentos. Mais da metade dos imigrantes germânicos que chegaram ao Rio Grande do Sul durante o primeiro reinado, isso é, do ano de 1822 até 1832, eram evangélicos.
mais da metade. Com o advento da Revolução Farroupilha, a política de imigração foi suspensa pelo Império, sendo retomada novamente após a guerra, quando deu-se início ao povoamento da colônia imperial Feliz, em 1846, com a finalidade de ampliar a colônia de São Leopoldo. Os protestantes evangélicos estavam entre os primeiros colonos assentados. Assim sendo, o protestantismo faz uma parte fundante na constituição do nosso povo felizense. Isso pode ser visto em nosso modo de agir, de pensar, em nossos valores e prioridades como população. De que modo? A reforma protestante foi um movimento cristão, é verdade. Com ela, a igreja, apesar da cisão que aconteceu, retornou à sua centralidade, a saber, a fé em Jesus Cristo, o Salvador. Mas o que aconteceu depois foi muito maior. A reforma acabou tendo grande influência na história da pós-Idade Média, tomando proporções políticas e sociais que ninguém poderia prever. Tudo isso promovido inicialmente pela busca da fé. Lutero descobriu que a fé deveria ser cultivada por cada um, que a mesma não era um patrimônio da igreja. Era preciso que cada pessoa entendesse isso e buscasse a fé na Bíblia. E aqui está a grande contribuição da reforma para a nossa sociedade atual, inclusive. Lutero descobriu que cada pessoa deveria ser valorizada, formada, instruída, pois sem essas capacidades não conseguiriam buscar nas Escrituras a fé verdadeira, não conseguiriam ler e interpretar a Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para a linguagem do povo, o alemão, pois esta era lida e pregada nas igrejas ainda em latim. Mas para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, mesmo traduzida para o alemão, elas precisavam saber ler, saber interpretar. Lutero defendeu que todos deveriam ter acesso à leitura e cobrou do poder público iniciativas para a instrução da população, algo que nunca tinha sido visto até então. Ele escreveu: a grandeza e a prosperidade de uma nação não dependem da abundância de suas rendas, nem da resistência de suas fortalezas, nem tampouco da beleza dos seus edifícios, mas residem no número de homens de boa reputação, cultos, íntegros, patriotas e tementes a Deus. Lutero também entendia que isso se aplicava às crianças. Era preciso educá-las desde cedo. Este também era um pensamento muito moderno para a época. Por causa da grande taxa de mortalidade infantil naquele tempo, não se investia nas crianças. Só se fazia isso depois, quando se tinha certeza de que elas iriam vingar. Lutero foi extremamente contra essa ideia, que anulava a percepção de infância. Não existia infância naquela época. Ele escreveu: nenhum pecado merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças, quando não as educamos. Em seu escrito, uma prédica para que mandem os filhos para a escola, Lutero chama a atenção dos pais para a necessidade do ensino. Segundo ele, a educação formava cidadãos para que a sociedade pudesse progredir e a palavra de Deus, então, pudesse ser pregada de forma correta. Lutero, inclusive, disse que os pais que não mandariam seus filhos para a escola estariam condenados ao inferno. Para formar os jovens, Lutero exorta as autoridades para que proporcionem as condições materiais do ensino. No manifesto aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas, Lutero aborda a necessidade de ter métodos e conteúdos adequados para uma educação de qualidade.
Era fundamental também investir em professores. Somente um povo instruído poderia ler e entender a Bíblia, mas também contribuir para o progresso da civilização. Dessa forma, Lutero trabalhou pela alfabetização do povo. Surgiu assim o lema protestante que dizia: ao lado de cada igreja, uma escola. Assim também aconteceu aqui na Feliz, onde a comunidade evangélica manteve sua escola até a década de 1950. Lutero também defendeu muito o valor da ética e da responsabilidade de cada pessoa na sua vida cotidiana e de fé. Cada um deveria servir a Deus, isso onde quer que estivesse. Ele escreveu: tanto o sujeito que trabalha no curral, como o menino que estuda na escola, ambos servem a Deus, o Senhor. Aqui Lutero traz um conceito de trabalho honrado e honesto para dentro da sociedade. Eu sirvo a Deus em todo lugar. Devo desempenhar o meu ofício da melhor forma, pois através dele também estou servindo a Deus. Lutero resgata assim o valor do trabalho para o cristão, mesmo aquele trabalho realizado fora da igreja. Isso se transferiu também para o cidadão. Nessa cultura alemã de valorização do trabalho honesto e ético, nós temos raízes bem fixadas no movimento da Reforma. Antes do movimento da Reforma, apenas os trabalhos religiosos e as orações eram consideradas tarefas dignas e honradas. Só o que era feito dentro da igreja. Lutero leva o trabalho honrado para fora. A Reforma também trouxe grande contribuição para a cultura popular, pois Lutero a transferiu para dentro da igreja e atribuindo valor. Como ele fez isso? Ele era um exímio musicista, por isso sempre ficava incomodado com as celebrações na igreja de então, que continham apenas cantos responsórios, sem melodia e pouco atrativos. Lutero então decidiu dedicar-se à elaboração de hinos. Isso foi novidade naquele tempo, cantar hinos na igreja. Estes hinos trazidos por Lutero continham uma letra cristã, passagens bíblicas, mas as melodias eram das músicas populares da época, consideradas até então pagãs. Hoje diríamos que Lutero fez paródias. No entanto, essa tática propiciava um rápido aprendizado dos hinos, pois as melodias eram de domínio público, e ainda aproximou a cultura popular, as pessoas comuns, da igreja, coisa inimaginável até então. Temos grande orgulho de Lutero ser também o pai do canto coral, instituído por ele dentro da igreja. Como vimos, a Reforma Protestante foi um grande marco, não só na igreja cristã, mas também na construção da nossa sociedade moderna. Estivemos presentes na edificação dos valores básicos que hoje devem ser novamente resgatados pela nossa sociedade. Em 2024, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil celebra 200 anos de presença luterana e protestante em nosso país. As comemorações deste importante marco objetivam celebrar com gratidão estes 2 séculos de história em nosso Brasil, fortalecendo a visibilidade da ESLB, sua relevância e protagonismo em nossa sociedade, trazendo esses valores protestantes para todo lugar onde os imigrantes evangélicos fixaram morada. Queremos contar e recontar a história das nossas comunidades, da nossa igreja, testemunhar nossa teologia, espiritualidade, princípios e valores. Desejamos também despertar em nosso povo luterano o orgulho deste grande legado em solo brasileiro. Finalizo com as palavras de Lutero,
que fazem a confessionalidade luterana ter sentido para nós como Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ISLD, ainda hoje. Martim Lutero dizia: a Igreja deve estar sempre em reforma. Nós e a nossa sociedade também. Amém.